Olá, pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. Quase já, né, finalizando esse ano para mais um encontro aqui do Clube das Sinapses. Agradeço aí a presença de vocês, Carlitos, Tati, Altair, Gláucia, Natália, Léo. Tem um aqui que não tem o nome. Brigadão. E o tema dessa vez que a gente vai debater, né, eu acho, eu até troquei, eu ia falar sobre neuromitos e tal. E no final das contas acabou que foi meio corrido, né? Quem é professor aí sabe como que é as coisas, né, Glaucio? Nesse final de ano, geralmente no segundo semestre, acaba ficando um pouco mais puxado. E eu não consegui fazer encontro em novembro. E daí foi um período meio estressante. Eu falei, quer saber? Eu vou falar disso, de estresse, né? Do que isso faz na gente, como que lidar com isso, assim. E depois, ano que vem, eu falo dos neuromitos. E é um assunto assim que eu gosto de trabalhar, num geral, na neurociência, porque embora a gente fale muito dessa palavra estresse, tal, estresse para lá, estresse para cá, de uma forma geral as pessoas não entendem muito o que que é isso, assim, né? E mesmo às vezes nós que estamos na área da saúde, aqui o público é bem diverso, né? Sempre tem coisas novas para aprender, assim, coisas interessantes, e é isso que eu quero trazer um pouco aqui, né? Falar de uma perspectiva sempre científica e de como agregar de alguma maneira para cada um, né? Essa é a ideia do Clube das Sinapses, fazer sinapses que tenham aplicação prática, sobretudo, nesse assunto aqui, principalmente. Tá bom? Agradeço aí a presença de vocês mais uma vez. Sempre esse projeto aqui ele só acontece, né, se tiver gente comigo, então muito obrigado. O projeto ele está começando a passar por umas transformações já faz algum tempo, mas agora mais de fato acontecendo. Ano que vem vai ter coisa nova aí, a gente vai profissionalizar o espaço assim de uma maneira bem bacana, ter um espaço mesmo de troca, inclusive, e não vai estar no YouTube, vai ter em outro lugar que pode ter um fórum, um debate, e tal. Então estou investindo uma energia também nisso. Eu acho que vai ficar bem legal. Uma coisa que vai ter a cada encontro, e já tem nesse, por exemplo, né? Lá no nosso grupo do WhatsApp, até já avisando aqui, inclusive para quem assiste gravado depois, ah, tem lá no nosso grupo do WhatsApp um link que leva para os slides que eu mostro aqui para vocês, tem as referências, por exemplo, tudo mais. Quem queira adentrar um pouquinho mais na toca do coelho, né? E eu, em paralelo, estou construindo um e-book também. Então, eu já botei lá no último encontro, no penúltimo encontro já teve o e-book, mas agora daí aquelas coisas, né, que a gente vai fazendo, vai melhorando. Então, o e-book dessa aula já ficou um pouco melhor ainda o conteúdo. Então, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais no conteúdo que a gente falou aqui, lá nesse e-book vai estar um pouco mais aprofundado. Para quem curte a leitura, por exemplo, né? Para além daqui da fala, lá vai estar um pouco mais aprofundado, traz as referências que a gente trouxe aqui, mas de uma maneira um pouco mais aprofundada. Então, quem quiser, é só entrar lá, já está lá o PDF disponível. E é esse tipo de material aí que eu vou dar uma profissionalizada. Por enquanto, eu fiz lá num jeito bem simples, no Word mesmo, mas eu quero fazer uma coisa um pouquinho mais bonita também para os olhos. Mas quem quiser já tem a partir dessa, daí eu estou avisando aqui, tá bom? Outra coisa que vale dos avizinhos iniciais é que eu toda final de aula eu coloco uma lista de presença, né? Então depois desse encontro aqui, nos próximos dias, eu vou olhar lá as listas de presença desse segundo semestre e distribuir certificados, por exemplo, para quem quiser, né? Então é uma coisa possível também. Eu só espero, peço que vocês aguardem uns diazinhos, tal, que eu vou dar uma desligada também, mas logo depois eu devo mandar esses certificados. E quem quiser apoiar aí o projeto, uma maneira de apoiar, que eu sempre falo, seja quem está assistindo aqui agora, ou quem vai assistir depois gravado, é compartilhar, né? Compartilha ali nas redes sociais, marca lá o meu nome, eu recompartilho também, que daí o pessoal sempre tem bastante gente assim que por causa desses compartilhamentos que acaba fica sabendo dessa maneira e acaba chegando no projeto, mais gente no projeto, eu acho que fica mais bacana, mais legal. Tá bom, meus queridos, minhas queridas? Eu vou compartilhar aqui alguns slides com vocês. A forma de funcionar é aquela que a gente já fez nos outros encontros, que é o quê? Eu faço uma fala e abro uns momentos para a gente trocar uma ideia. Essa troca eu acho importante também, os momentos sinapses, né? Eu abro para a gente trocar uma ideia. Mas então, primeiro eu faço uma fala, trago aqui algumas informações, depois a gente troca uma ideia, depois eu falo mais um pouco, a gente troca uma ideia de novo. Lá no final a gente reforça tudo o que foi falado, e eu também trago algumas dicas de filmes, livros, podcasts, tal, que eu acho que é uma coisa bacana, né? Para ir além das sinapses que a gente faz aqui. Tá bom, meus queridos?
Vamos lá, então. Falar um pouquinho desse tema, que nessa época do ano, especialmente, a gente acaba falando um pouquinho mais nessa palavra, né? Estresse. Então, o tema de hoje que eu quero trazer é esse, né? Neurociência do estresse crônico. E aqui essa palavra crônico a gente vai entender a importância dela. Quando o alarme não silencia. Falar um pouquinho desse assunto aqui hoje. E as sinapses que a gente vai fazer hoje, que eu proponho aqui para a gente fazer, né? Essas questões aqui que eu trago para vocês, né? Quando o estresse deixa de ser uma resposta e passa a ser um estado, o que que acontece no nosso cérebro quando isso passa a acontecer, né? O corpo ele foi feito para viver em alerta contínuo ou a gente está exigindo dele algo biologicamente sustentável? Essa é uma questão que eu gosto de refletir, assim, discutir bastante, né? A gente tem lidado às vezes com o nosso corpo, com a nossa atividade cognitiva, mental mesmo, como se a gente fosse umas máquinas, né? E a gente não é. A gente é uma maquinazinha biológica, assim, mas tem seus limites. Isso é importante de se observar e de se respeitar. Como o estresse crônico remodela a memória, emoção, capacidade de autorregulação, por exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E até que ponto os sintomas psicológicos, eles são sinais de adoecimento ou são respostas adaptativas a contextos persistentes de pressão. A gente chega lá, né, e só remedia uma situação, mas a origem daquela situação pode estar aí num contexto persistente que, se não for refletido sobre, se não for trabalhado sobre, não vai adiantar muito remediar, entende? Então, sobre tudo isso, essas sinapses que eu proponho a gente fazer aqui hoje. E primeiro, né, começando lá do básico, né, do conceito neurobiológico ali, principal e básico do estresse, que a gente fala muito essa palavra estresse, 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 que numa conotação negativa, geralmente, que ficou assim, estresse é ruim, é uma coisa ruim, no geral. Mas não, né? Estresse por si só não é uma doença, assim. Ele é um mecanismo de sobrevivência, é uma coisa boa para o nosso corpo, né? Ele ajuda o nosso corpo a se adaptar, a se remodelar frente a diversas situações. A gente tem que ter essa flexibilidade, essa maneira de se readaptar, e aí entra uma resposta de estresse, e muitas vezes até importante para mudanças e tudo mais, dá para ir para uma questão aí até meio que existencial, né? Tem situações de estresse que faz com que a gente, de fato, tome algumas atitudes interessantes na vida e tudo mais. Então é um mecanismo de adaptação que é interessante, né? Ele por si só não é uma doença, tá? Ela é uma resposta adaptativa frente a esses desafios que são muitas vezes reais, né? Tem um desafio ali, sei lá, entrou um bandido aí na minha casa agora, eu tenho que lidar com isso de alguma maneira e meu corpo vai lidar com isso da melhor maneira possível, vai responder, né, com esses estímulos estressantes, vamos dizer assim, vão provocar uma resposta que me ajuda numa situação como essa, ou percebido, assim, uma coisa mais no nível até sutil, né, aquelas pressões que a gente está submetido aí no dia a dia. Mas é a maneira é uma resposta aí adaptativa do nosso corpo frente a isso. E o objetivo é esse, é reestabelecer esse equilíbrio interno, né? É a homeostase através do que chama alostase, né? A alostase é um processo, por exemplo, onde o corpo ele alcança uma estabilidade justamente por meio da mudança, né? Ele vai alcançar essa estabilidade através de mudança, esse processo, né, chamado processo alostático, essa alostase, que contribui aí para essa homeostase, tá? E isso é extremamente importante para que a gente possa se adaptar em diferentes situações. Então, é um equilíbrio que ele não é estático, ele está acontecendo a todo momento, né? Sendo negociado, vamos dizer assim, envolve muitas respostas fisiológicas. O nosso corpo tenta dar o jeitinho dele ali para lidar com essas situações ditas estressantes que geram essa resposta de estresse. O nosso corpo ele acaba executando aí várias respostas, desde ativação neuronal, alguns neurônios específicos se ativam mais, outros se ativam menos, né? Neurônios ligados a alerta, por exemplo, e tudo mais, eles vão estar mais ali presentes, outros neurônios de alguns controles inibitórios talvez nem tanto, e por aí vai, né? Questões de liberação hormonal, tem hormônios que são liberados, a gente vai ver hormônios do estresse que preparam o nosso corpo, que fazem o ajuste fisiológico, por exemplo, manda mais energia para o meu músculo, né? Modula ali resposta imune, tudo isso para preparar o meu corpo para essas situações e a partir desse preparo conseguir depois reestabelecer esse equilíbrio interno, inclusive desligar esse sinal, né? Que é uma coisa bem importante. Então, o estresse em si não é o importante, não é um problema, tá? Inclusive, ele nasce, bota aqui, o estresse nasce como uma solução.
ele torna-se um problema, pessoal, quando ele vira um estado contínuo, né? Quando essa resposta ela fica ativa para além daquilo que o corpo consegue lidar, para além daquilo que a gente precisa. Tem essa curva aqui, ó, que eu acho bem interessante, né? Que aqui no eixo Y traz a questão da performance e no eixo X o nível de estresse. Então, olha só, a nossa performance vai aumentando conforme aumenta o nível de estresse. E uma performance que envolve desde questões cognitivas, aprendizados, questões de memória, por exemplo, até questões de desempenho físico, né? Um atleta ali, em um determinado momento, eu fico pensando aquele ginasta. Eu gosto de acompanhar nas Olimpíadas aquelas provas dos ginastas lá, porque, pô, eu acho aquilo surreal, né? Eles vão lá, dão aqueles saltos, fazem um milhão de coisa, tudo assim com uma precisão, né? Tem que ter ali uma concentração tão grande. E aqueles segundinhos antes de ele entrar ali na atividade, seja qual for, no solo, numa barra, qualquer coisa, se as câmeras pegam ele, eles estão num nível assim, ó, de concentração, tem um estresse acontecendo ali, entende? Se eu der um Rivotril para aquele atleta ali, ele ficar completamente relaxado, o desempenho dele já era, entende? Ele é a distância entre um último colocado e e uma medalha, por exemplo, né? Então, um pouquinho de estresse, zero estresse, vai ser ruim para o desempenho, mas um certo nível de estresse é bom para o desempenho, né? Quando eu tenho alunos assim que chegam, né, num pré-defesa de TCC, pré-defesa de dissertação, de tese, né? E eles falam, pô, professor, tô um pouco nervoso, tal, tô um pouco tenso, não sei o quê. Deu, pô, que bom, né? Que bom que tu tais um pouco. Eu ficaria preocupado se não tivesse absolutamente nada, talvez. Porque aquela tensãozinha, aquele frio na barriga, aquele estresse naquele nível, ele costuma ajudar no desempenho. O problema é quando começa a passar aqui, ó, desse pontinho aqui do meio, vamos dizer assim, né? Aí começa a ter problemas, e esses problemas vão, inclusive, prejudicando no desempenho. A pessoa começa a ter problema para tocar a vida mesmo, entende? Para desempenhar o trabalho dela, para desempenhar as atividades. Se for um atleta, pode ter problemas, né? A gente estava falando da ginástica ali por acaso, aquela Simone Biles, acho que esse é o nome, posso estar falando errado, mas aquela atleta americana, né, norte-americana, em que ela desistiu de uma Olimpíada por questões de saúde mental, por pressão, por estar ali tendo problema e lidar com aquela situação de estresse que certamente era uma vida inteira, crônica, né? E ela abriu mão. Então, quando passa aqui, ó, e é isso que a gente vai falar, pessoal, aí é que começa a virar um problema mesmo, sim, tá? Porque até aqui, ó, até nesse ponto, o estresse é uma coisa que nasce como solução, uma coisa boa. Tem uma, eu não sei se já comentei aqui em outros encontros do clube, talvez, mas tem uma analogia que eu acho bem bacana, que eu vi uma vez um videozinho de um rabino na internet, não sei se talvez tenham visto também, ele falando sobre a questão da lagosta, em que ele diz que a lagosta, né, quando começa a crescer ali dentro daquela casca dela ali, começa a ficar apertada, aquilo é um momento de estresse para ela, né, um momento ruim, desconfortável. Quando ela começa a sentir esse desconforto, é isso que faz ela fazer um movimento interessante. Ela vai, né, no fundo do mar, ela procura um lugar seguro, onde ela está protegida de predadores e tudo mais. Passa um tempinho ali até que ela larga aquela casca e começa a construir outra e crescer. Mas se não fosse esse incômodo, aquela situaçãozinha de estresse ali, e ela não gerasse esse movimento, talvez ela nunca fosse crescer, entende? Se eu, sei lá, desse um rivotrilzinho ali para a lagosta bem naquele momento, ela talvez não faria o resto do movimento no sentido de crescer. Então, deixando bem claro aqui, até um ponto, o estresse é legal, é interessante, é um mecanismo adaptativo, inclusive, né? Que veio aí sendo aprimorado ao longo da nossa evolução para ser uma resposta eficiente frente a situações que exigem esse remodelamento. Mas a gente vive num mundo, né? Aquele ditado matar um leão por dia, para o nosso cérebro isso é literal, pessoal. Entende? Ele está agindo, o corpo está agindo como se estivesse matando um leão por dia mesmo, né? Um estado de luta constante, é no trânsito, é no trabalho, é em casa, é em um milhão de coisas. Esse momento do ano, assim, é um momento que quando chega as férias, assim, hoje esse fim de semana foi oficialmente, teoricamente, né, o primeiro de férias. Chega daquele, ufa, que bom que chegou esse momento, eu estava precisando muito. Então, por quê? Porque fica essa situação crônica, ela tem seus perigos, né? E é disso que a gente vai falar. Então, primeiro deixando isso bem claro. Não tem como não falar, né? A gente fala de estresse, não tem como falar aqui do eixo HPA, que controla toda essa resposta
fisiológica ao estresse, então o nosso cérebro detecta aí uma ameaça real ou, né, algo mais dentro do subjetivo, e daí ele convoca o nosso corpo inteiro aí para uma reação, para uma resposta fisiológica, que começa lá nessa partezinha do cérebro aqui, o hipotálamo. O hipotálamo, ele acaba liberando ali o hormônio liberador de corticotropina, né, que leva depois a uma liberação por parte da hipófise aqui do hormônio adrenocorticotrófico, tá? E depois dessa liberação de hormônios, sinalizam, por sua vez, lá na medula, na glândula adrenal, a liberação do cortisol, até no neurodesenvolvimento, essa parte aqui, ó, que está em cima do rim, essa glândulazinha aqui, ela é uma parte que ela se desprende do nosso encéfalo. Opa, eu estou riscando aqui a tela, eu não sei como eu estou fazendo isso. Nem sei se é. Mas ela se desprende ali do nosso encéfalo, né? Vem parar aqui em cima do rim. E aí, aqui é produzido o cortisol, que é o hormônio do estresse. Daí o cortisol vai desencadear uma série de respostas no corpo inteiro, vai mobilizar energia, por exemplo, né, para os músculos. Ah, se eu precisar lutar, matar um leão por dia, né? Se for de fato lutar, matar um leão, tal, ele vai mobilizar energia para o músculo, para que eu possa fazer ali alguma coisa. Ele vai modular a imunidade também, né? Tem efeitos que suprimem a imunidade, por exemplo, tem efeitos relacionados à inflamação que ali pode, o que que vai fazer? Vai fazer com que a energia chegue onde ela deva chegar, né? Pô, esse não é um momento de repor tecido e tudo mais, resposta imune, então ele vai chegar, vai focar a energia no aonde precisa chegar. Acho que tem alguém com o microfonezinho aberto, só vou fechar aqui. Então o cortisol vai fazer tudo isso com a gente. Opa, desculpa, pessoal. E vai modular essas respostas. Também ajusta a questão de cognição, de comportamento, né? Deixa a minha atenção mais interessante para determinadas coisas. O cortisol e essa resposta fisiológica, como eu disse, ele prepara o nosso corpo para uma situação de luta ou fuga, né? Para uma situação de lidar com algo ali que pode ser real ou meio percebido, até subjetivo. Uma situação, por exemplo, que eu tenho que tomar uma decisão, uma coisa meio tensa, dar uma preparada ali no meu corpo, o próprio funcionamento do meu cérebro, tudo isso é modulado para que eu desempenhe melhor naquele momento. Apresentar uma dissertação, uma tese, enfim, um bocado de coisa. Vai estar tudo ali, de certa forma, sendo recrutado para que eu desempenhe melhor e lide melhor de um aspecto fisiológico mesmo, com essa situação, tá? E depois o cortisol, muito importante, pessoal, ele desliga também. Se ele, ó, já deu, agora pode desligar. Ele vai lá e sinaliza de novo no hipotálamo, por exemplo, ó, já deu por aqui, pode desligar. Então esse é o processo natural e normal, né? Inclusive o sistema endocannabinoide, que vocês devem saber, que eu estudo bastante, né? Ele tem um papel muito interessante aqui nesse processo de desligar. Isso foi parte da minha tese de doutorado. Eu estudei a interação entre o sistema aqui glicocorticoide, né? E o sistema endocannabinoide, num ponto específico, é a memória aversiva. O que que a gente percebeu através dos experimentos que eu fiz lá? É que essa liberação de cortisol sinaliza o sistema endocannabinoide, que libera atividade endocannabinoide, libera anandamida ali, por exemplo, e ajuda nesse feedback negativo. Os endocannabinoides vão lá no cérebro e dizem, ei, para aí, já tá bom, entende? Então, esse processo está ligado ainda com essa parte dos canabinoides, quem gosta, inclusive, né? E uma pessoa que tem transtorno de estresse pós-traumático, que eu estava estudando lá, é como se esse circuito não funcionasse direito. Talvez não tenha uma liberação lá dos endocannabinoides, né? Não tem um desligar disso e acaba sendo um problema isso, que depois, lá na frente, vai acabar culminando num transtorno de estresse pós-traumático, esse tipo de coisa, assim, né? Então, esse mecanismo, ele é importante acontecer, mas ele é importante ser desligado também, tá? Porque se ele não for desligado, o mecanismo aqui, o estresse crônico, ó, perde a autorregulação, não consegue mais se desligar, e aí é que começa os problemas, né, relacionados ao estresse crônico, que é o que a gente vai estar falando aqui, tá? Então, quando o estresse fica crônico, começa uma série de problemas, pessoal, uma série de problemas mesmo, assim, né? E isso acontece quando a ameaça, por exemplo, é contínua ou difusa. Aquele negócio que eu falei, né? Uma pressão de trabalho que não acaba nunca, uma coisa atrás da outra e tal, não tem uns momentos de pausa, eu não consigo desligar em nenhum momento. Eu tô trabalhando, eu tô me preocupando com o trabalho, eu tô fora do trabalho, eu tô me preocupando com o trabalho. Ou eu tenho uma questão, né, que não precisa ser trabalho. Tem pessoas, por exemplo,
que têm um estresse, no sentido de sobrevivência mesmo, né? Elas estão ali constantemente sob estresse, moram num local que é muito violento. Imagina pessoas que estão nesses. Imagina em Gaza, quem morava em Gaza agora por esses tempos, né? Qualquer hora pode explodir um míssil onde tu tá. Olha o estresse, o quanto isso é questão de sobrevivência mesmo. Então, pô, caiu um míssil ali do lado agora, não foi dessa vez. E fica sempre nesse estado de alerta, assim, pô, mas da próxima será que vai ser? E isso não cessa. Não tem um momento ali de dar uma desligadinha, de pausa, né? Ou pessoas, por exemplo, que estão em condição de vulnerabilidade, de pobreza. Pô, hoje eu consegui dar comida para meus filhos, amanhã não sei se eu vou ter. Imagina a pressão que é nessas pessoas, né? Então, esse tipo de ameaça contínua, assim, né, é o que começa a fazer esse estresse ser crônico e gera os problemas no sentido do eixo HPA vai estar sempre ativado, até que chega um momento que o feedback negativo, o botão de desliga ali não funciona mais. Não desliga mais. E aí é que começa os problemas. Quais são os problemas, né? Vários resultados a gente tem desse estresse crônico. Perda da flexibilidade adaptativa. Se antes o estresse regulava essa flexibilidade, né? Essa nossa capacidade de mudança que leva a uma estabilidade, que está dentro do conceito ali da alostase que eu falei para vocês, a gente perde isso, né? Acaba tendo ali um aumento dessa carga alostática, por causa desse desgaste, né, pela adaptação contínua, a gente não consegue mais flexibilizar, a gente não consegue mais ligar, desligar, e aí começa um problema. Eu falo sempre uma analogia com a natureza, né? A natureza, quando uma árvore, um galho é flexível, ele é resistente. A partir do momento que ele fica seco, ele quebra, né? Ele pode quebrar e tal, e é mais ou menos assim com o nosso funcionamento nesse sentido, né? A partir do momento que eu perco essa flexibilidade adaptativa, eu vou ter muitos problemas. Eu vou ter muitos problemas. E o estresse crônico faz isso, porque ele não desliga, ele não responde mais, ele perde essa capacidade, faz com que o nosso corpo, né, acaba perdendo essa capacidade de autorregulação. E aí a gente passa a ter um maior risco de adoecimento físico e mental, assim. Eu não tenho dúvidas de que muitos dos problemas de saúde física e mental que a gente tem hoje decorre dessa questão de um estresse crônico, dessa perda de flexibilidade, né, em relação ao funcionamento do nosso organismo. E repito, né, esse estímulo estressante, contínuo, ele pode vir de vários fatores, de trabalho, de situações de violência, de situações de subsistência mesmo, enfim, um bocado de coisa. O nosso mundinho aqui não é um mundinho fácil de se sobreviver, né? Então ele pode vir de muitos pontos, de muitas possibilidades, assim. O corpo acaba tentando se adaptar e muitas vezes se adapta a isso, né? Mas ele paga um preço, né? Ele consegue se adaptar ali de certa forma, mas ele paga um preço e esse preço vem na forma de muitas doenças, muitos problemas nesse sentido, tá? Quando a gente perde essa capacidade aí de desligar esse sisteminha que ajuda a gente a lidar com esses momentos, a gente começa a ter alguns problemas, problemas que vão desde, né, no sistema nervoso central, ansiedade, depressão, dor de cabeça, a gente tem perda de neurônios em locais muito importantes que a gente vai falar, como hipocampo, por exemplo, né, que tem uma relação com a depressão forte. A gente começa a ter problemas relacionados ao sistema imunológico, né, ficar mais suscetível a doenças oportunistas. Às vezes a pessoa, pô, eu tô ficando muito gripado ultimamente, tal. Como é que tá o estresse aí, né? Porque o estresse diminui ali as respostas do sistema imune, entende? O cortisol faz isso e tudo mais, e aí a gente vai ficando mais vulnerável a doenças que podem chegar a partir dessa baixa de imunidade, doenças cardiovasculares, pressão arterial fica elevada, questões relacionadas a processamento do açúcar, né? Até mesmo diabetes pode partir daí, problemas digestivos dos nervos, enfim, fica uma baguncinha o nosso corpo como um todo. E de fato a gente sente isso, né? Quando a gente está em períodos estressados. Eu, por exemplo, eu sinto mais dor de cabeça, né? Eu percebo assim, tenho mais dor de cabeça. Eu tenho um bruxismo, ele dá uma acentuada, ele fica eu percebo que está aqui tudo um pouco mais tenso, mais rígido, né? Então é importante ter os mecanismos de combater isso, de desligar isso de alguma maneira, tá? E, e isso é muito importante, porque esses problemas cronicamente pode virar problemas maiores também, né? Saúde mental, tem um problema relacionado à depressão muito forte, por exemplo. É difícil lidar com isso, né?
Uma depressão é uma doença extremamente importante, grave, que pode vir em decorrência de um estresse crônico também. Só um exemplo, tá? E aí eu pergunto para vocês, assim, quando foi a última vez que vocês sentiram assim que podia realmente relaxar, sem culpa, sem urgência, sem pendência? Porque tem isso também, né? Quando a gente está no momento de relaxamento, aquilo que eu falei, a gente às vezes está pensando nas coisas lá do que gera todo esse estresse, né? E vocês aí dentro no corpo de vocês, vocês sabem quando esse perigo acabou? Vocês conseguem dar essa desligada? Vocês sentem isso? Ou tá sempre naquele estado assim de alerta, de prontidão? Como que tá isso aí para vocês? Queria dar uma escutadinha, se possível, assim, nessa época do ano, principalmente perguntar isso, né? Acho que é uma coisa interessante, assim. Vocês teriam alguma coisa para falar? Vou tomando uma aguinha aqui enquanto isso. Professor, assim, desde quando eu comecei na graduação de psicologia, eu já comecei a aprender sobre mecanismos de enfrentamento, né, do Sim. estresse. Eu lembro que tem um que aparece até na psicanálise, que é a cisão, né? Tem gente que não consegue separar o trabalho do lazer, né? Vai para casa e fica. E tem muito a ver com a nossa sociedade hoje, né? Depois da globalização, da internet, né? Tem filósofos que falam sobre isso, né? Que a gente passou da sociedade disciplinar para a sociedade de controle e agora a sociedade do cansaço, né? Que o Sim. Byung-Chul Han ele fala, né? É justamente sobre burnout e depressão. Então tem isso, né? E a importância da gente estar criando esses mecanismos, por exemplo, cisão, né? Da gente sair do trabalho e esquecer completamente os problemas do trabalho. Muitas vezes não dá, né? Porque É difícil. ficam, né, cobrando a gente. Hoje em dia acho que as empresas, tem algumas empresas até que reduziram isso, né? Estão respeitando mais o tempo do fora, mas às vezes não é nem a empresa, né? Como, né, esse filósofo fala, como a gente não vive mais na vigilância, a gente vive na sociedade do desempenho. A empresa não vai me cobrar, né? Mas pô, eu acho que eu vou ler um artigo a mais aqui quando chegar em casa, eu vou fazer tal coisa, né? E a gente fica nessa. Mas é importante essa coisa da cisão, né? Manter sempre o sono. Acho que a higiene do sono é uma coisa que a gente, né, já falou aqui, uma coisa que ajuda bastante também a regular nessa questão. E outras coisas, né? Quando a gente vê que tá ficando muito difícil, né? A gente tem que se ouvir também, né? A gente tá ficando ansioso, tá tendo alteração de humor, né? Tá ali trabalhando, tá balançando uma perna, tá com um tique, né? O olho já tá tremendo, a pessoa tá ali, não, mais um pouquinho não, a gente tem que se ouvir um pouco mais e parar de vez em quando também, né? Perceber esses sinais. Às vezes isso que é difícil, né, o Carlito, de se ouvir, assim, a gente não se escuta, né? Eu mesmo, eu percebo algumas questões físicas, tu falou do olho, assim, no início de novembro eu comecei com uma tremorzinho no olho ali, deu, caramba, deve estar feio mesmo o negócio, tá tremendo o olho, mas eu não me percebia tanto, assim, né? Pra mim tava ok, tá dentro do... E daí o olhinho tremendo ali, cara, eu fiquei uns 10 dias com o olhinho tremendo, assim, e daí fiz os meus, a minha maneira de dar uma desligadinha em um momento, pelo menos, tudo mais, mas é difícil mesmo. Isso que tu falou da cobrança, né? Às vezes a cobrança não precisa nem vir de fora, não precisa nem vir da empresa, o cara mesmo se cobra tanto, né? É um universo de WhatsApp, de demandas a todo momento, assim, que é difícil mesmo. Mas legal tu trazer esses pontos aí, da filosofia e tudo mais, né? Dessas questões da sociedade do cansaço, que se fala tanto, eu acho que é bem isso mesmo. Mais alguém, pessoal? Muito obrigado, Oi, Carlinhos. professor. Oi, Eu Roberto. percebi, eu percebi hoje eu fui de manhã fazer umas compras, né? Essas coisas Aham. preparativos do Natal e tudo. E eu percebi assim, eu parei para observar, assim, eu parei um momento e eu parei para observar as pessoas nervosas, pessoas agitadas, Hum. aquela coisa daquela obrigação do consumismo, de ter que comprar, ter que fazer, daquela correria toda. E eu percebi que as pessoas se envolvem nisso e muita gente estressada, brigando no trânsito, o trânsito muito carregado. Então, assim, eu acredito que esse consumismo, que até as mídias elas colocam, né, de você pegar um Instagram e de repente você está olhando ali, puxa, um sapato, ai, um tênis, aquela bolsa, e aquilo você vai sendo envolvido por um consumismo assim, e você esquece que o que que é o Natal, né? Eu percebo isso. Então, assim, a importância que se dá em relação
a esse estresse tão grande que as pessoas estão assim muito agitadas, né? Muito Sim, nervosas na rua, em mercado, essas coisas todas. Você vê aquele estresse, um brigando com o outro. É uma coisa que eu parei para perceber no comportamento, sabe? Achei muito interessante esse momento que eu parei de falar para. E assim, se não se deixar, a gente acaba se levando por isso mesmo. sim, com E vai certeza. vendo, não, você tem que comprar isso, você tem que comprar aquilo, você não pode esquecer do presente, você não pode esquecer. Então, a reunião familiar, ela fica em segundo plano. O consumismo é, assim, uma coisa que vai indo, assim, de uma forma desenfreada. Eu percebi dessa forma. E é doido a gente parar para observar, assim, né, de uma perspectiva diferente, né, Roberto? Porque a tendência é a gente mergulhar, né, no mesmo caminho. Daí é um momento que às vezes é para começar a dar uma desligada, dar uma relaxada, a gente tá estressado porque não conseguiu comprar não sei o que e tal, e vira outro motivo de estresse. E tu falou uma coisa que me lembrou, antes de eu passar para a Glaucia, lembrou um ponto que eu tive no carro, sexta-feira agora, um problema mecânico. Na verdade, não é problema, um problema elétrico, assim, né? Eu ainda pensei comigo, pô, uma época boa pra ter um problema no carro, né? Daí eu liguei lá pro cara que eu vou com frequência, né? Era sexta ali, meio-dia, por aí. Ele falou, bah, Rafael, pior que eu não consigo te atender hoje, que eu tô até o pescoço aqui de coisa, e a gente tá parando hoje e volta só dia 5 de janeiro, Nossa, né? Daí na hora eu pensei assim, ó, pá, que merda, né? Tive esse pensamento, né? No primeiro momento, ferrou, né? Mas dava pra andar com o carro e tal, não é uma coisa que limita. E daí em seguida eu já pensei, pô, mas que bom que eles vão parar e voltar só dia 5, né, cara? Tá certo, tem que fazer isso mesmo. Tão maluco, não dá uma parada, né? Tem que dar uma parada. Daí eu lembrei disso ainda, assim, nesse momento. Pô, que bom que eles vão parar e voltam dia 5. Poderia até voltar mais. Meu carro é que espere, outros carros é que esperem, né? Porque realmente, senão a gente é uma loucura, não para. Tem essa galera que agora tá no comércio, né, vendendo e tal. Eu imagino que esse momento deve ser muito estressante para eles, assim, né? é, Porque, os turnos ficam muito longos, né? Eles começam de manhã cedo, vão até a noite e tal. Então deve ser um momento bem estressante para eles. sim, Todo mundo merece um descanso. Gláucia, querida, verdade. tá com o microfonezinho desligado, Gláucia. Eu acho. Ainda continua, Gláucia. Pronto, Agora agora sim, foi. agora sim. Pronto. Show. É que eu tô no celular e me atrapalhei todo aqui. Boa noite. Então, essa questão do estresse e ali juntando um pouco o que o Carlito falou e um pouco o que a Roberta e tu mesmo falou, né? A gente vem num mundo, acho que desde a pandemia, que a gente vem num mundo, numa coisa de cobrança e de. A gente não tem mais tempo, né? A gente não tem mais intervalo entre uma coisa e outra. É uma coisa depois da outra, é uma coisa depois da outra, é uma coisa depois da outra, né? E aí eu vinha num processo também de 4 anos fazendo uma terapia e nessa vibe de, né, uma loucura de não parar, de fazer tudo e a cobrança de integrar tudo e vai. E olhando as pessoas, assim, que estavam ao meu redor, eu falava, cara, essas pessoas estão, antes um pouco, as pessoas entrando em burnout, as pessoas estão, mas as pessoas também não saem disso porque as pessoas têm medo de largar suas coisas, ou de, sei lá, diminuir o trabalho, porque tem medo de perder o emprego, porque tem, né? E aí tudo isso eu fui trabalhando, trabalhando, até que no ano passado eu tive uma crise de burnout, Hum. né? E assim, só não foi maior porque eu tava num processo já de um, não, de um autoconhecimento, né? E eu comecei a perceber que as coisas estavam realmente indo para uma vibe que eu falei, não, não vai dar. E aí eu comecei a repensar algumas coisas da minha vida, né? E aí eu dei uma parada, pelo menos botei um pé um pouco no freio, nesse semestre agora que passou, e assim, mudaram algumas coisas, claro, mas eu ainda tenho resquícios, né? É porque assim, primeiro você estava naquele burnout, e aí você, no primeiro momento, você relaxa do burnout que você tava. E depois você tem que relaxar, né, do estresse normal que você tem, né? Então, é nesse processo, assim. E aí eu vejo também, na semana passada, eu também tava fazendo algumas compras, umas coisas, e aí você via aquela coisa, assim, de que todo mundo desesperado. Eu falava assim, é porque dia 19 o mundo vai acabar, né? Porque as pessoas trabalham até o dia 18, 19 de dezembro, e aí o mundo vai acabar, né? E aí o mundo só volta de novo lá pelo dia 10, 12 de janeiro. A sensação que dá é essa, entendeu? Que as pessoas acham que vai acabar o mundo e tem que fazer tudo. E não vai. As pessoas só vão parar um pouco
porque precisa parar, Sim, é porque é importante pra importante caramba. parar. Ah, é muito importante. E esse negócio de, tu Entendeu? falou ali, né, o Glaucio, de entrou no burnout, depois demorou um tempinho a processar tudo isso. É que assim, o nosso cérebro, assim como ele demora um tempo a se adaptar a essa condição, né, a chegar nesse estado, ele demora um tempo a se desadaptar também, né? Exato. Eu faço uma analogia, talvez já até tenha comentado aqui também, quando a gente está, fazer, tipo, eu tô com um café, boto açúcar e vou ali girando para misturar o açúcar, né? Uhum, Vou girando, girando. uhum. Quando eu tiro a colherinha, o café ainda continua girando sozinho por um tempo ainda, Sim. e depois vai parando. O nosso cérebro é mais ou menos parecido, assim. E tá aqui girando, 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 tá, agora eu vou lá pro meio do mato e tal. Cara, ainda A vai inércia, estar né? um milhão ali, ó, ali, e daí vai um tempo, assim, né? E às É? vezes esse tempo é maior do que o tempo de férias, inclusive. Daí é que é o problema, Sim, com entende? certeza. E se você não tá claro com isso, você começa a ficar irritado, porque você consegue perceber que você ainda permanece cansado, você ainda permanece sem vontade de fazer as coisas, e aquilo vai, né? Então você tem que estar muito bem, muito claro pra ti, você tem que estar realmente se conhecendo, pra você entender que é um processo e que esse processo leva um tempo, Leva um tempo. É bem isso. né? Não é Porque você uma começa a coisa dizer, pô, mas da peraí, gente olha que só. termina. Eu reduzi meu ritmo de trabalho, eu reduzi minhas coisas, mas eu não tenho vontade de sair, eu não tenho vontade de fazer uma atividade, eu não tenho vontade disso aqui, eu tenho, né, eu tenho vontade só de ficar dormindo, ou parada, ou não sei o quê. Mas não, é, é por isso, porque o cérebro precisa voltar, né, e entrar num ritmo, né, de que vai, né, que é importante, né, você ter um pouquinho de estresse é importante você ter, né, mas Mas não não muito a muito. todo momento. Exatamente. Obrigado, Glaucia. Carlitos, fique à vontade, querido. Só um comentário sobre essa questão da inércia. A gente tem estudos, né, falando da psicologia do trabalho, falando que a gente demora 5 dias para se desligar do trabalho, e 5 dias antes do retorno a gente já está pensando no trabalho. Já pegou a Esses ideia. estudos eles são usados para embasar, por exemplo, as férias, né? Por que que é férias de 30 dias? Para a pessoa poder se desligar, né, e passar um tempo sem pensar naquilo. E Sim, daí hoje em dia a gente vive um contrário disso, né? Com férias de 10 dias. Então, onde acaba a pessoa muitas vezes não descansando. sim, sim. E dependendo, né? Tem muita gente que não queria que tivesse nem 10 dias de férias, né? Que trabalhasse direto, né? Teve uma época da nossa humanidade que não nem pagava as pessoas pelo trabalho, inclusive, né? Escravizava. Então, tem que ter cuidado com isso, né? Porque senão pode levar para Problema. Boa noite. Oi, Léo, boa noite, querido. Não, e o problema é que você vai, quando a gente está tão sem tempo, a gente vai anotando um monte de coisinha. Isso eu vou fazer nas férias, isso eu vou fazer nas férias. Aí Ah, chega na hora das férias, tem uma lista ah. gigantesca para resolver, né? De coisas que você não consegue resolver no dia a dia, né? É difícil, é Eu realmente, tenho, o tempo está cada vez mais precioso mesmo. eu tenho a minha lista de férias, mas daí são lista de coisas assim, tudo boas, né? Ah, eu vou lá visitar fulano, vou fazer não sei o quê, vou fazer... Eu nunca consigo preencher a minha lista de férias, mas eu já sei disso também, então eu não crio muita expectativa. Mas até nas férias eu tenho uma listinha também para tentar fazer o que eu quero fazer assim nas férias. É doido essa forma que a gente vive. Deixa eu ver o que o pessoal tá colocando aqui. É Tati, ou seja, leva 5 dias para esquecer, 5 de voltar. Não vou desligar. Se a férias é de 10 dias, ferrou, né, Tati? Por isso tem que ser um pouquinho mais. Mas é isso, pessoal. Que bom. Eu gosto desse momento de conversa, assim, porque para a gente trazer, né, essas nossas questões. Eu tô falando aqui sobre questões relacionadas ao estresse, e eu tô falando de dentro do furacão também, né? Eu passo por muito estresse, eu me sinto estressado, eu fico irritado. Tudo aquilo que eu falei ali que pode acontecer no corpo, eu sinto aquilo ali acontecendo de diferentes maneiras mesmo, entende? Então, tô dentro desse processo. Oi, filhota. Chegou aqui uma galerinha. Tá bom, pode deixar. Ah, mas você tem que ficar quietinho, o papai tá dando aula, ó. Vamos lá. Continuando aqui, meus queridos, minhas queridas. Pode. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Deixa eu ver. Não, pode ficar, pode ficar. Seguindo, né? E o estresse sobre o cérebro sob estresse crônico, o que que vai acontecer, né? Quando esse alarme não desliga, o que que vai acontecer no nosso cérebro, assim? Então, tem coisas que a gente sabe que acontecem. Por exemplo, o hipocampo, que é essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura que está aqui meio azulzinha. Pode deixar, não. Não vão atrapalhar. Que é essa estrutura aqui meio azulzinha.
O hipocampo é extremamente importante para uma série de respostas, né? Ali questões emocionais, questões cognitivas, por exemplo. O estresse crônico, o cortisol sendo liberado cronicamente, ele vai diminuir a neurogênese no hipocampo, vai diminuir a plasticidade hipocampal, e essa é uma região extremamente importante para um bocado de coisa. Então a pessoa começa a falar assim, pô, eu ando tão esquecido ultimamente. Eu já penso, como é que tá o estresse, né? Às vezes, isso é uma das coisas que eu mais escuto, assim, pô, minha memória já não é mais a mesma e tal, né? Será que posso tomar alguma coisinha aí para melhorar a memória, vitamina, não sei o quê? Cara, às vezes é só estresse. Como é que tá o estresse? Porque tu diminui, por exemplo, essa neuroplasticidade no hipocampo, e o hipocampo é fundamental para o aprendizado, né? Para formar memórias, por exemplo. Outra coisa que é importante, o hipocampo em relação a questões de humor, né? Tem estudos que mostram lá menos sinapses no hipocampo de pessoas com depressão. Então, o estresse crônico, que diminui essa neuroplasticidade no hipocampo, pode ter uma relação direta com questões relacionadas à depressão, né? Então, é muito comum mesmo. Eu mesmo, quando me pego em períodos de estresse mais prolongado, eu me pego um pouco mais com um humor um pouco mais deprimido também, né? E eu penso muito dessa perspectiva biológica mesmo, né? Não só isso, tem muito mais coisa envolvida, mas essa perspectiva biológica por si só já explica muito por essa questão de diminuir neurogênese no hipocampo, por exemplo. Ao contrário, na amígdala, essa outra estruturinha aqui, ó, tem essa meio lilás aqui, é uma estrutura que é muito importante em respostas, né, de ansiedade, de luta, por exemplo, de agressividade. Ao contrário do hipocampo, a amígdala ela fica hiperativa em situações do estresse crônico. E daí a gente fica muito irritado, né? Qualquer coisinha a gente acaba reagindo de uma maneira desproporcional ao que a gente reagiria em uma situação, vamos dizer assim, normal, né? Tem aquele filme, acho que é um filme de sessão da tarde da minha época, Um Dia de Fúria, alguma coisa assim, que uma coisinha mínima faz o cara lá simplesmente, né, tocar o terror numa cidade e ele estava sob um estresse crônico, é o momento da gotinha d'água que transborda o copo. A amígdala ela fica muito reativa, muito reativa. Tu tem mais conexões sinápticas sendo criadas na amígdala em relação ao estresse crônico. E o córtex frontal, essa parte aqui verdinha, né, que é uma parte que inclusive regula a amígdala de alguma maneira, diz pra amígdala, ei, fica quietinha aí, não é hora de estar se ativando, tal, ou não dessa maneira. O córtex pré-frontal tem muito essa função, né? Ele também tem uma diminuição ali de neuroplasticidade nessa região, e aí perde um pouco esse controle top-down ali, que faz esse controle para a amígdala, por exemplo, prejudica a questão de regulação emocional, né, autocontrole, tomada de decisão, flexibilidade, tudo isso fica prejudicado quando eu tenho menos sinapses nessa região cortical. Então, cronicamente, o estresse, o que ele vai fazendo? Vai aumentando a atividade de partes do cérebro que nos deixa num estado de mais alerta, até de mais irritabilidade, mais reatividade, né? Com pouca flexibilidade emocional, inclusive. Ele vai aumentando a ativação cerebral nessas áreas e vai diminuindo a atividade cerebral em áreas que controlariam isso, que ajudariam isso, e que fariam ali um desempenho cognitivo interessante, né? Que fariam ali uma flexibilidade comportamental relacionada ao humor interessante. Então ele começa a fazer esse manejo porque ele vai organizar prioridades. E no estresse, na situação de estresse, a prioridade do cérebro, ela é sobreviver, ela não é refletir. Entende? Ela não é reagir assim de uma maneira ponderada. Não, é sobrevivência. O estresse está no modo sobrevivência. O estresse coloca o cérebro, estresse crônico, né, pessoal? Coloca o cérebro no modo sobrevivência. É isso que ele faz, tá? Então é aquele negócio que eu falei, matar um leão por dia. Para o cérebro isso é literal, né? E daí tu fica nesse estado constantemente, ele vai estar aprendendo a fazer isso. Porque o cérebro, tu coloquei aqui, aprende aquilo que repete. Se eu estou matando um leão por dia, matando um leão por dia, ele vai aprender a fazer isso sempre, né? E aí é que vem os problemas que a gente já falou antes, por exemplo, tá? O estresse crônico gera uma inflamação do nosso cérebro, né? Isso acontece. A gente tem várias situações hoje, de patologias que têm essa relação com inflamação no cérebro, tá? Ele gera, por exemplo, uma resistência, né, ali ao cortisol, né? Passa a não funcionar mais o botãozinho de desliga, não responde mais a um cortisol em um determinado momento. Isso aumenta as citocinas pró-inflamatórias e deixa o cérebro ali um pouco todo meio inflamado. Isso é um problema. O cérebro meio inflamado, ele é um cérebro que não está funcionando, né, da maneira mais adequada,
começa a ter várias respostas ali que começa a prejudicar uma série de comportamentos, inclusive. Acontece uma ativação microglial, micróglia no cérebro, é tipo um macrófago, né, que faz ali uma faxina no nosso cérebro, vamos dizer assim, só que começa a fazer essa faxina demais, exacerbada. Imagina que a micróglia é aquela célula que faz uma limpeza ali, né? Só que ela começa a limpar a ponto de estragar. Eu sempre faço analogia, o coletor de lixo, né? Passa lá na nossa casa e pega o lixo que está lá na cestinha, lá na lixeira, bota no caminhão e leva embora. Agora imagina uma hora que o coletor do lixo começa a pegar a lixeira, pega o pedaço do muro, começa a pegar pedaço da casa, né? Pô, começa a ficar um problema o trabalho dele. É mais ou menos isso que a micróglia ali, superativada, no estresse crônico, começa a fazer. E daí gera toda uma resposta neuroinflamatória, obviamente, e isso tem impacto sobre humor, cognição, energia. Doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, por exemplo, tem essa hiperatividade de micróglia, essa questão inflamatória acontecendo de uma forma muito intensa, e o estresse crônico pode ter uma relação com isso. Como eu falei, a própria depressão tem uma relação com tudo isso também, tá? E aí o estresse ele deixa de ser apenas uma coisa, vamos dizer assim, não só apenas, né, que isso é bastante psicológico, mas ele se torna biológico mesmo. Tu tem um cérebro inflamado ali, pessoal. Tu tem um cérebro que não está respondendo direito àquelas situações. Tem partes desse cérebro que eram para controlar isso e essas partes estão hipoativas e outras partes estão hiperativas e que tornam tudo mais difícil de ser controlado, tá? Então, isso tem uma relação direta com essa questão de inflamação do sistema imune, que está muito relacionado mesmo com o estresse e com todos os problemas que o estresse acaba ocasionando, tá? Aí outro ponto, né, que eu acho importante também de se dialogar sobre essa questão quando o estresse vira um sintoma, e ele vai virar um sintoma, o estresse crônico, né, vai virar um sintoma, por exemplo, uma ansiedade persistente. Imagina, tu tem a amígdala ali cada vez apitando mais, cara, vai ter uma resposta de ansiedade também mais exagerada, vamos dizer assim. Começa a ter um humor deprimido, tu tem lá uma inflamação acontecendo no teu cérebro, tem um hipocampo com menos neuroplasticidade, e eu tô falando aqui só das questões mais biológicas, inclusive, né, que é o que eu acabo trazendo um pouquinho mais aqui. Tu tem uma fadiga e um esgotamento, um cansaço para além do normal, tu altera o sono, como o Carlitos falou aqui, a gente teve um encontro do Clube das Sinapses que a gente falou só sobre a questão do sono, o quanto o sono é importante para ter essa reorganização ali do cérebro, é uma espécie de faxina, uma limpeza que acontece no cérebro durante o sono, e o estresse crônico ele começa a afetar o sono, se afeta o sono, afeta essa limpeza, essa faxina que gera mais inflamação, enfim, uma bola de neve, um ciclo vicioso que piora tudo, né? Tu tem, às vezes, dores, sintomas que começam a somatizar pelo corpo, questões relacionadas à pele, pessoas que têm psoríase, problemas, uma série de coisas nesse sentido, né? Muitas vezes desencadeia uma fibromialgia, algo nesse sentido, tá? Muito vem de um corpo que está lidando com uma situação de pressão constante ali sobre o estresse. E o risco disso tudo, pessoal, que eu acho que é uma reflexão interessante, é isso aqui, ó, de a gente psicopatologizar a resposta adaptativa. Eu não quero dizer que isso não é problema, que isso não é doença, tudo isso é, com certeza. Mas a gente começa a tratar o alarme, né? Sem se perguntar por que que ele está tocando, por que que esse alarme está ativo. Daí eu vou lá e tento anestesiar isso, mas o foco do estresse, aquilo que está levando a tudo isso, continua inalterado, continua a mesma coisa, né? E aí é um problema, porque a gente está enxugando gelo. A gente não vai estar fazendo. E aí precisa de uma reflexão, tipo que a Gláucia trouxe ali, que é uma reflexão muito difícil de fazer. Pô, eu preciso largar algumas coisas. Eu preciso sair de algumas coisas. Nossa, eu sei o quanto isso é difícil. Para mim mesmo, entende? É difícil, assim. Ainda mais quando a gente gosta das coisas que a gente faz, mais de uma coisa, assim, ver sentido naquilo, né? Pô, isso aqui eu fui convidado para fazer isso, eu vejo muito sentido nisso. E naquilo lá também, tá? E quando tu vê, tu tá demais já, tá? E daí esse é um problema. E daí é onde o diagnóstico com uma consequente medicalização de qualquer maneira, né, sem uma reflexão mais profunda, acaba silenciando aí o que o corpo está tentando dizer. Ei, o corpo está dizendo algo. Lembra a analogia da lagosta que eu falei, né? Aquele desconforto passa um recado para a lagosta que ela precisa dar uma parada, se isolar lá no meio do. Só um pouquinho, filho, cuidado, que ela precisa dar uma parada, se isolar lá no meio do mar para ela poder largar aquela casca e crescer. Ela precisa disso, né?
Então, diz algo para ela. Agora, se ela silenciar aquilo, como eu falei, dar um Rivotril lá, simplesmente não pensar sobre aquilo, ela não vai crescer nunca. Vai ser um problemão, tá? Então, eu coloco aqui, né? Quando o estresse crônico ele vira um sintoma, a pergunta central deixa de ser apenas qual é o transtorno, né? E passa a ser o que que esse organismo precisou enfrentar por tanto tempo para chegar aqui desse jeito, né? E aí fazer uma reflexão como que a Glaucia trouxe, não é simples, não é fácil, é difícil, demanda coragem, muitas vezes não é possível mesmo também, né? E aí é uma questão que eu gosto de trazer nessa discussão sobre estresse crônico, que leva a diagnósticos que são reais, de fato, né? Uma depressão é real, uma ansiedade é real, algo nesse sentido é real, tá? E daí o estresse crônico leva a isso, mas a gente não se pergunta o que que esse organismo precisou enfrentar por tanto tempo para chegar nesse ponto. E aí é que mora o perigo, e às vezes mora também uma oportunidade de a gente refletir sobre algo que possa de fato causar uma mudança interessante nesse sentido. Tá bom? Deixa eu seguir aqui. Bom, mas a gente pode desligar isso, né? Como que a gente desliga isso, tá? Assim como eu estava falando aqui da xicrinha ali que começa a girar e depois também, assim como ela demorou para chegar naquela velocidade ali, né? Para o café começar a girar, ele demora depois um pouquinho a desligar também. Mas o cérebro é possível mudar. Assim como ele aprendeu a estar nessa condição de estresse e não desligar mais, ele consegue reaprender isso. Ele consegue desligar isso, entende? Isso é possível. Isso que é o que eu acho simplesmente sensacional do nosso cérebro, né? Uma das coisas que eu mais curto e falo aqui com bastante frequência é sobre essa neuroplasticidade, essa capacidade que o nosso cérebro tem de se moldar tanto no nível funcional quanto no nível estrutural. Essa capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar conforme ele vai vivendo. Então, é possível fazer isso. Isso que é interessante. E por isso também o meu interesse de substâncias que promovem a neuroplasticidade, né? Eu falo aqui volta e meia, que são fontes da minha pesquisa, os próprios canabinoides têm essa característica de favorecer neuroplasticidade, os psicodélicos, que eu estudo muito, têm essa característica de favorecer neuroplasticidade, e o que eu vou precisar nesse momento de reaprendizado em relação ao estresse, eu vou precisar de neuroplasticidade, eu vou precisar de sinapse sendo voltando a se desenvolver no hipocampo, no córtex pré-frontal, eu vou precisar que a minha amígdala volte a ficar mais na dela, quietinha, né? Isso do ponto de vista neurobiológico, obviamente. Então, essa neuroplasticidade é extremamente importante e é uma coisa que o nosso cérebro faz e faz muito bem, tá? Ele é a principal característica do nosso cérebro é essa capacidade de aprendizado, reaprendizado, de se moldar. Só precisa dos estímulos certos, né? Com tempo no estímulo errado, ele aprende, né? A ter tudo isso que a gente viu, mas um tempo no estímulo certo, ele também acaba acaba reaprendendo tudo isso, tá? E aí entra algumas questões que a gente já discutiu aqui. A gente teve uma aula falando só sobre meditação, por exemplo, né? Neurociência da meditação. A Tati, que está aqui, trabalha bastante com essa questão da meditação, que promove essa neuroplasticidade. Atividade física promove essa neuroplasticidade. Arte, eu tenho uma aula aqui, a gente tem um encontro aqui que a gente fala só sobre o impacto da arte no cérebro, né? E que tem um impacto muito bacana em termos de neuroplasticidade. A própria terapia, pessoal, o processo psicoterapêutico é um processo que desenvolve neuroplasticidade e pode ser uma maneira de reorganizar esse cérebro. Eu faço tudo isso um pouco, assim, na minha vida para tentar desligar esse meu sistema quando eu preciso que ele desliga, né? Desde de uma ayahuasca da vida, que é um psicodélico que vai me ajudar na neuroplasticidade, faço minhas práticas meditativas, tenho meu contato com a arte. Agora mesmo eu estou aqui no meu cantinho, né? Na férias eu gosto, esse período do ano eu gosto muito que eu fico aqui na editora, onde eu faço meus livros, o livro envolve pintura, por exemplo, um bocado de coisa. Tem a própria psicoterapia. Então, tudo isso são maneiras de fazer esse cérebro que aprendeu a estar altamente reativo ali e não mesmo, inclusive, não se desligar ao longo de um estresse crônico. Tudo isso são mecanismos que fazem a gente reaprender a reeducar esse cérebro, entende? E aí a gente consegue desativar de novo, desligar. Eu estou nesse momento agora, eu estou desligando. Estou desligando. Isso aqui para mim, né? O Clube da Sinapse é um projeto paralelo que eu curto pra caramba. Eu curto estar aqui falando e tal. Então não tem uma pressão de coisas acadêmicas, assim. Por isso que eu gosto desse projeto, inclusive. Atividade física, onde eu peco um pouquinho, assim, mas é ótimo para esse manejo de estresse, né? Tem muita gente que usa isso
como uma fonte de manejar esse estresse, de reorganizar esse cérebro para conseguir desligar, às vezes, né? Que é importante, tá? Porque lembrando, né, o estresse crônico vai fortalecer aqueles circuitos de ameaça que eu trouxe aqui, vai enfraquecer esses circuitos de regulação, então a gente tem que fazer o cérebro a reaprender a fortalecer esse circuito de regulação. E a gente não está falando simplesmente de força de vontade, né? Que eles falam muito isso, vai lá, falta força de vontade e tal. É uma reaprendizagem biológica mesmo, leva um tempo, tá? E não é simples isso. Não estamos falando aqui de coisas simples de serem feitas, tá? Então, assim, do ponto de vista neurobiológico, regular o estresse não significa eliminar os desafios, tá? Mas restaurar essa capacidade que o nosso cérebro, né, consequentemente que o nosso organismo tem, de alternar entre ativação e repouso, tá? Não é anestesiar também, né? Muitas vezes, só ali para uma medicalização, para essa questão de diagnóstico, diagnóstico, medicalização, mas é aprender a desligar muitas vezes através de autoconhecimento, de colocar limites, de entender o que que esse alarme está dizendo para mim, tá? Para poder desligar, né? Agora a gente tem uma discussão aí na sociedade que eu acho que é uma discussão muito importante, que é aquela escala 6 para 1, né? Fim da escala 6 para 1. Pô, um dia na semana é o suficiente para eu dar uma desligada? Eu acho que não. Do ponto de vista biológico, inclusive, não é. Entende? Então a gente precisa de um pouco mais de tempo de pausa. E daí vem vários questionamentos, né? Pô, mas isso vai ter um impacto na economia e tudo mais. A gente escuta isso há muito tempo. Quando foi para abolir a escravidão, tinha o mesmo questionamento, né? Quando foi para falar em férias, teve o mesmo questionamento. 13º teve o mesmo questionamento. Então, assim, eu acho que vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para a sociedade, se eu puder dar uma desligadinha, se eu puder dar uma relaxada, vai sobrecarregar menos sistema de saúde, eu vou talvez ser mais, eu vou até ter um desempenho melhor. Lembra ali a curva do estresse que eu mostrei lá no começo? Se eu consigo manter esse liga, desliga do estresse de uma maneira saudável, eu uso o estresse a meu favor, eu melhoro meu desempenho. Agora, se eu boto de um jeito crônico, meu desempenho começa a ir lá embaixo. Eu começo a faltar por causa de doença, uma série de coisas. Então, acho que é uma discussão muito interessante que respinga em vários aspectos da sociedade. Eu entender o estresse do ponto de vista biológico, entender que esse liga e desliga acaba ficando desregulado completamente. Se eu não tiver essas pausas, se eu não tiver esses momentos de desligar, e isso prejudica a sociedade como um todo, eu começo a definir políticas públicas, entende? Então, por isso que eu gosto de falar desse assunto, porque ele vai para além de um bocado de coisa, ele vai para além da neurobiologia. Isso é muito, muito, muito bacana, tá? Deixa eu escutar vocês aqui, ó. Quero escutar de vocês. Deixa eu ver, tem comentários ali no chat sobre. Botei aqui, ó. Como vocês desligam esse alarme? Quais as atividades, né? Relações, experiência, eu falei um pouquinho das minhas, que ajudam vocês a sair desse modo de sobrevivência e vir para um modo de presença, né? Quero ler aqui o que vocês colocaram. Renato colocou: excelente aula, o ritmo de produtividade pode ser um processo adoecedor. Sociedade de consumo propõe uma escravidão sem correntes, é isso mesmo, Renato. O ser humano como uma máquina voltada à produção desafia o caminho natural e saudável. O modo de sobrevivência esvazia a vida. Muito bonito isso, poético, que tu colocou, muito verdadeiro e muito triste ao mesmo tempo, né? Porque é assim mesmo. E eu tenho colegas, pessoal, assim, que eu já vi usando uns avanços da vida para escrever artigo, assim. Pô, eu faço uma reflexão com eles sobre isso. Cara, se eu tiver que. E não é porque eles têm TDAH ou qualquer coisa desse sentido. Não, é para render mesmo. Eu falo, cara, se eu tiver que botar um comprimido na boca para eu poder desempenhar, né? Eu não sou uma máquina, entende? Não sou uma máquina que vai lá, aperta no botãozinho, ó, agora começa a produzir mais. Cara, não, né? Eu sou um sistema biológico que tem muito limite e tudo mais. Então eu tenho que respeitar isso. Se eu precisar botar um comprimido na minha boca para dar conta do que eu tenho que fazer, já começa aí, tá tudo errado, né? Tá muito errado. A não ser que eu tenha um problema, que eu preciso daquele, daí tudo bem, mas não, a gente tá falando de pura e simplesmente desempenho, que é o que o Renato traz aqui, né? Essa questão de ver como uma máquina. O Renato traz aqui também a arte, os movimentos, meditação, cuidados alimentares, leitura, psicoterapia, são ferramentas terapêuticas potentes que gosto muito de estudar. A seletividade de engajamento produtivo é um grande desafio. Tem esses caminhos, né? Que são importantes, mas a gente precisa de tempo para esses caminhos também. E para poder fazer arte, para eu poder estar aqui no meu cantinho, eu preciso de ter né? Pelo menos uns 2 dias na semana para de repente me dedicar a isso, para ir na minha ayahuasca que seja, para fazer minha terapiazinha ali, para fazer uma atividade física. Se eu não tiver tempo, cara, como é que eu vou fazer isso, né? Como
como, não sei se foi o Carlitos ou o Léo falou, sobre essa questão da preciosidade do tempo, que está cada vez mais precioso, porque a gente está cada vez mais difícil de ter ele. Fala, Glaucia, querida, fica à vontade. Não, eu acho que assim, quando tu falou da questão de que colegas teus, né, que precisam tomar um Venâncio para poder fazer um artigo e tal, eu penso assim que às vezes as pessoas elas focam em determinadas coisas, elas assim, é, elas estão estressadas, elas têm um nível de estresse maior do que o que deveria ter, né? É um estresse crônico que elas passam a ter, mas elas focam em determinadas coisas e aquelas coisas que elas focam é o que elas vão fazer o dia todo, enfim, e elas simplesmente. Eu entendo assim como também uma coisa assim, tipo, sou eu e sou eu, entendeu? Não importa, não importa se o que eu fizer vai sobrecarregar o outro, né? Eu vou fazer só o que me interessa, como me interessa, quando me interessa. Uhum, Entendeu? Né? Ah, eu tenho que, né? Se eu tenho que trabalhar, sei lá, das 8 ao meio-dia, né? Deu meio-dia, não importa se alguém tá precisando de mim ali, mas deu meio-dia, eu vou virar a porta e vou embora, né? Eu vou fechar a porta do meu trabalho, né? Que é coisa assim, é o local onde ela tem o sustento, onde ela precisa daquilo ali para ela se manter. uhum. Então ela vai fazer aquilo ali. Então, do meio-dia para frente, ela não faz mais nada, porque ela tá no horário. Ela pode até não fazer absolutamente nada mais. Né? Ela não pode pode não fazer uma academia, pode não fazer nada disso. Nem ficar com a família. Mas ela simplesmente ela consegue desligar daquele trabalho ali. Né? E ela vai fazer, porque se o artigo, eu preciso do artigo para me, lá, para aumentar minha produtividade, para aumentar não sei o quê, eu vou focar no artigo, porque o artigo vai trazer um benefício para mim. Sim, sim. Entendeu? O resto é que se exploda. Eu vejo muito assim, né, no dia a dia, é muito isso, sabe? Tem, Eu tem. vou ajudar o cara desde que tenha benefício pra mim. Se não tiver benefício pra mim, entendeu? Dane-se. O Tem, individualismo é muito grande sim, sim. ultimamente das pessoas, né? Ainda que a gente saiba que cada vez mais a gente precisa do outro. Essa energia geralmente é focada nisso mesmo que tu falou, né, Glaucia? É para É, benefício próprio, assim. Se for a mesma energia para alguma outra coisa que envolva terceiros, talvez às vezes mude, né? exato, né? Então, assim, a gente também, eu vejo assim também como uma sociedade que acaba sendo muito individualista, Cada, muito egoísta, até no estresse. até no estresse. L- Boa, Glaucia. Obrigado. Fica à vontade, Léo. Eu acho que me veio também quando a Glaucia estava falando, deixa eu só tirar a mão aqui. É um pouco isso que eu ia comentar também. Eu acho que a gente está estressado e sozinhos, né? Assim, eu acho que tem muito isso, a forma como a gente está praticando o trabalho, né? Essa atomização, né? A coisa de. Bom, eu trabalho, sou servidor público há mais de 20 anos, né? E vejo, teve vários momentos, assim, né? E eu vejo hoje a dificuldade que a gente tem de formar equipes, né? Assim, de formar uma equipe mesmo pensando como equipe, cada um pensando um pouco uma parte do trabalho. Então, a gente hoje tem um programa de gestão que define lá, você define seus objetivos e você vai usar seu tempo para dar aquela entrega, né? Talvez você nem compreenda muito bem o que aquela entrega significa dentro de uma sistemática ali do seu trabalho, né? Numa visão mais ampliada, né? Então, assim, a gente está perdendo de vista mais ainda, se alienando mais ainda do trabalho e ficando cada vez mais sozinho e menos colaborativo, né? Como a Glaucia estava colocando, né? Isso eu tenho observado na pele, vamos dizer assim, né? Isso é muito forte. Eu acredito que isso até no meio acadêmico, né, também na minha experiência no meio acadêmico, eu também observo, de certa forma, né, na própria colaboração, né, aquele espírito de, né, cada um, pô, a gente já tem pouco tempo, se eu for oferecer o pouco do tempo que eu tenho para ajudar alguém, eu não tenho mais esse tempo da ajuda. É louco isso, né? Sim, sim. E a colaboração é uma coisa que, dentro do meio acadêmico, meio científico, é fundamental, cara, é importante no universo em que eu vivo, por exemplo, né, de pesquisador. Se eu não fizer colaboração, eu me ferro, entende? Tem que ser colaborativo, e é uma mão de duas vias, tem que ser, né?
Então, inclusive, é um mecanismo de aliviar, eu acho, essa pressão, esse estresse, é quando tu age, né, em rede, né? De uma forma colaborativa mesmo, assim. Mas, num geral, a gente tende a ir para individualização mesmo, Léo. Muitas vezes acontece, assim. E daí é Mas às vezes, Rafa, algo que leva é ao tipo estresse assim, mais. mas às vezes, Rafa, tu tem essa visão, entendeu? De necessidade de colaboração e tal. Mas às vezes na tua equipe de colaboradores, a pessoa que tá ali, ela não tem essa mesma visão que a tua, entendeu? Ela tá ali também, no sentido de que, eu preciso me juntar a ele porque eu preciso produzir e ele vai me ajudar a produzir. Então ele vai sugar, né? Vai fazer Tem, vai tem. fazer o mínimo dela, entendeu? E o resto que. Nesse sentido, sabe? É isso que eu vejo E, muito ultimamente, e, isso, entendeu? Pode É ter nessa também. cidade. As pessoas e se como é que a gente aproximam às pode vezes mudar muito. isso? Hã? E Opa, como é que a Altair. gente pode mudar isso? Boa noite. Boa Pois noite, Altair. agora. Boa pergunta. Eu acho que o exemplo Né? do professor Rafael é uma forma colaborativa de se trabalhar essa questão. Eu faço parte, eu sou conselheiro de uma cooperativa de crédito, né? E como é difícil lidar com essa questão do crédito e da questão colaborativa como um todo, né? Sim, Vamos dizer, a gente entende do individualismo, do egoísmo, né, que a gente vive, né? Mas como que a gente pode, de alguma forma, romper com isso, né, do ponto de vista de trabalhar a questão do colaborativo mesmo, em todos os sentidos, né? sim. Desde uma cooperativa de consumo, a uma cooperativa, na realidade, o que a gente está vivendo aqui é uma cooperativa de conhecimento, né? Então, é um baita de um paradigma, né, por assim dizer, que a gente tem que romper, né? É um desafio. Ou a gente colabora ou a gente morre tudo isolado, cada um no seu canto, né? Isso vale para a saúde Morre mental, agarrado, né? vale para a saúde mental, vale para o planeta Terra, inclusive, né? Bem doido. Vamos ver se o Carlitos tem a resposta para nós. Te botei numa ruim. Acho muito curioso que na época do Iluminismo, né, lá em 1700, o pessoal achava que, não, quando o conhecimento chegar para todo mundo, vai acabar a fome, vai acabar a miséria, vai acabar tudo, né? Tipo, seria uma solução para todos os males. E a gente foi caminhando e vendo que não foi para esse lado, né? Sim. E o Nietzsche falava uma coisa interessante, ele fala que o pior mal, né, o último mal da humanidade que a gente ia ter que aprender a lidar é a pressa. Olha que curioso, né, ele falando isso em E ele, 1800, quando teve a Revolução ele Industrial, estava né, ele tava num mundo bem menos apressado, inclusive, né? Eu e acho ele que eu falo. falava que a última coisa que a gente ia aprender é a contemplação, né, Que que coisa doido. curiosa. Nossa, não sabia Mas, dela. mas sobre mecanismos de enfrentamento, eu acho que é isso, né, que a Glaucia falou também, a gente saber fazer a cisão, né? A gente viu agora nas redes sociais de sexta-feira o pessoal falando, se precisar de mim, desprecize. Acho que a gente precisa aplicar um Boa, pouco boa, mais disso, né, boa, boa. quando a gente vai para casa, no final de semana, né? Acho que tem coisas que às vezes as pessoas também têm que se virar um pouco mais. E, Sim, por outro lado, com os nossos colegas, com os nossos pares, a gente está criando mais conexões, né? Porque às vezes o colega está com uma dificuldade, que para mim é uma coisa muito simples, não vai custar nada eu ajudar, né? A gente vai, né, criando essas redes, né, de colaboração, acho que a coisa fica muito mais fácil, né? Eu trabalho em equipe mesmo, né? sim, Não sim, um monte de indivíduos juntos no lugar, mas indivíduos que, né, conhecem um do outro, que tem uma troca de verdade. sim, Acho sim. que isso fortalece bastante, né, e ajuda a reduzir estresse. Uma coisa que eu acho que funciona para mim muito bem é a rotina, assim, né? Quando eu trabalho com crianças, a gente usa muito rotina, né, para reduzir a ansiedade, para estar mais presente nas atividades, né? Porque às vezes a gente tá no trabalho pensando que tem que fazer um negócio em casa, tá em casa pensando que tem que fazer um negócio da faculdade, assistindo um filme pensando que tem que ir lá pagar uma conta. E quando a gente tem uma rotina bem estruturada, acho que ajuda a gente a estar um pouco mais presente, né? A gente saber, não vou pensar nisso agora porque eu tenho um momento para ir lá depois, né? E Sim, quanto mais organizada a rotina também, às vezes sobra mais tempo, né, para se você tem uma rotina bem encadeada ali, fazer várias tarefas, botar várias tarefas, tarefas que dá para fazer simultaneamente, né? E a gente consegue ter mais tempo livre depois. Então, acho que para mim esse é um mecanismo que funciona bastante, uma rotina bem disciplinada. legal, legal, Carlitos. Acho que isso sim, eu também faço isso. E eu gostei dessa palavra que tu trouxe, de cisão, né? Isso, a cisão realmente é fundamental. Eu tenho dificuldade com isso em períodos assim, que eu não tô de férias, ou não tô no fim de semana, por exemplo, tipo, é meio que 24 horas quase, né?
Mas é uma coisa que quando a gente consegue fazer bem, funciona muito bem mesmo. Isso é bem interessante. Fala, Léo. Fica à vontade, querido. Eu acho que. Desculpa, estão me ouvindo? Sim, sim. Então, Aham. né? Não, eu acho que é um pouco isso que a gente está fazendo também, um pouco desconstruir essa questão mais cultural, essas questões que mais sobredeterminam mesmo, né, nossas ações, né? Então, assim, eu acho que compreender, conhecer as artimanhas do capital e principalmente desse funcionamento neoliberal, né, individualista que a gente está inserido, né, é super importante, né? O fato, independente aí de querer polarizar qualquer questão de política nossa, vamos dizer assim, provinciana aqui, eu acho que é no nível mundial mesmo, né? Eu acho que são questões que a gente tem que pensar como opera, né? E que a gente fica à mercê dessas situações, né? O ser humano, na verdade, ele é uma planilha, né? É uma planilha ali que se às vezes se cede a uma situação dessa, é exatamente para minimamente poder ter esse ser humano disposto a servir esse capital, né? E então assim a gente tem que cobrar muito mais, né? Sempre, né? E eles vão estar sempre na visão assim, vamos oferecer o pouco que a gente pode para receber o máximo de retribuição, o menor custo-benefício, vamos dizer assim, né? Então a gente somos números em planilhas, né? Então acho que a gente precisa deixar de ser só números em planilha. E, na verdade, para mim, eu acho que em qualquer aspecto, qualquer instituição, elas são feitas por pessoas, não adianta, assim, eu acho que em um povo também, né? Então, o foco tem que ser sempre as pessoas. As tabelas podem ser formas de avaliar a melhor forma de se viver, de ter um povo, né? De ter um bem-estar social, né? Justiça social. Então, são questões que a gente não adianta, né? A gente vai ter sempre uma parcela, por exemplo, no caso da nossa aula, talvez aqui nós somos privilegiados, né? A gente vai ter sempre uma parcela com um nível de estresse muito maior e oferecendo uma mão de obra, às vezes, que ela poderia oferecer muito melhor, né? E está ali sujeita a uma situação que fisicamente, biologicamente, ela não pode ser o máximo de si, né? Vamos dizer, né? E esse máximo não querendo dizer da performance, né? Mas de ser, de bem viver, né? De ser vamos dizer assim, ter uma representação social que ela gostaria de ter, né? E não exatamente o que determinam para nós, né? De certa forma. Então, acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que não adianta, a gente tem que ir para um nível mais macro, né? Para tentar ver até que ponto a gente consegue, como esse trabalho de formiguinha, criar uma resistência a isso, né? Legal, Léo. Léo, e tu trouxe, né, para além de uma polarização, algo, um nível mundial, eu diria que é um nível até existencial, né? Uma questão de a gente existir mesmo, assim, como pessoa, como sociedade, como planeta. Se a gente não parar para pensar sobre essas coisas que a gente está falando aqui, e por isso que eu acho bacana falar sobre o estresse no corpo, o que que ele faz no corpo, né? Os problemas que ele traz, e depois trazer essa discussão no sentido, o que que eu preciso para desligar esse alarme? Eu preciso de ter uns tempo, entende? Eu preciso ter uns momentos meu, eu preciso de ter esse lazer, eu preciso de ter um dia menos de trabalho. E a gente é privilegiado, sim, Léo, com certeza. Enquanto a gente está aqui, por exemplo, tem gente que está trabalhando hoje até às 10 horas da noite, entende? No comércio e tal, né? Então tem uma gente que tem um pessoal que está muito numa situação de estresse agora, assim. E eu acho E que sempre cobro que o nosso funcionamento que está com algum problema, né? Não é sim. o funcionamento da sociedade, né? Então a gente sempre se faz de uma forma que a gente tem que levar a culpa. Sim, tipo, essas pessoas estão trabalhando não porque elas querem, porque elas precisam, que o negócio é tão cruel, né, que elas são obrigadas a fazer isso, assim, para sobreviver mesmo. Então, o cérebro, quando entra no modo sobrevivência, é aquilo que eu falei lá atrás, ele tá no modo sobrevivência, ele não tá gastando energia para modo reflexão, ele dispensa a energia dele para modo sobrevivência. E modo sobrevivência é selva, né? É isso, é constante estado de alerta, estresse é onde dá os adoecimentos aí e tudo mais. O dia que a gente entender, Até é também um desperdício cognitivo, né? pô, Se a gente demais. pensar assim, né? De forma... O dia que a gente entender que isso pode trazer coisas, que isso, né, cuidar dessa questão traz benefício para todo mundo, inclusive para aqueles que se beneficiam desse modo de funcionar as coisas,
O dia que se entender isso, daí a coisa vai começar a ficar interessante, talvez. Fala, Carlitos. É curioso isso porque, pensando aí na escala 6 por 1, né, esse pessoal que fala nossa, vai prejudicar a economia, os estudos têm mostrado o contrário também, né, Claro. que a escala 4 por 3 ela traz mais produtividade, e pra gente que é da neurociência, é uma coisa óbvia, né, um cérebro descansado, ele produz melhor, não adianta eu forçar meu cérebro a trabalhar, né, um tempão seguido, né, quem que sustenta mais de 45 minutos de atenção ali focada, né, não tem cérebro que faça Ah, isso, ninguém é uma máquina, né? Claro, pode ter uma variação de um organismo para o outro, mas ninguém passa muito disso. sim. Então, comentando isso que o Léo falou também, né? Lembra do Krenak, né? Que a vida não é útil, né? O que que é útil? Útil é aquilo que tem finalidade em outra coisa, né? A finalidade da vida é a vida mesmo. É esse pessoal que fala da economia, mas vai prejudicar a economia. Não, mas a gente trabalha para viver, não vive para trabalhar, né? A inversão Ó, é a inversão do valor, né? sim, Então, sim. é uma coisa para a gente sempre ter em mente que a vida não é útil, né? A gente vive, né? Vive a vida por si Muito mesmo. boa. Muito boa essa. Trazer essa. A visão do Krenak é massa, né? É uma visão muito diferente da nossa, né? Daí a gente vê o quanto a gente se contaminou de alguma maneira. Show, pessoal! Muito bom essas conversas com vocês. Deixa eu seguir aqui então mais um pouquinho. Já estamos nos encaminhando. Mais um momento sinapses, né? Seguindo aqui. Deu uma travadinha aqui no meu computador. Opa. Bom, então reforçando tudo que a gente falou um pouquinho aqui hoje, né? Indo para esse nosso fechamento. Lembrando, o estresse não é um erro do organismo, ele é um mecanismo adaptativo essencial à sobrevivência. Então, fala estresse, estresse para cá, estresse para lá, pô, uma coisa ruim. Não, uma coisa importante para caramba, inclusive, né? Nos trouxe até aqui. E o problema é quando esse estresse se torna crônico, né? Isso é um problema daí deixa o cérebro, o corpo todo nesse estado de alerta permanente, e isso começa a levar a doenças, inclusive, né? Faz uma reorganização do cérebro aí não muito saudável, vamos dizer assim, que afeta a memória, afeta a emoção, afeta a tomada de decisão, afeta a autorregulação, afeta um bocado de coisa na nossa fisiologia mesmo, que faz com que a gente se não viva bem, que a gente se sinta mal, tá? Por exemplo, inflamação, sofrimento psíquico, né? Isso tudo acontece com muita frequência, tá? E, e isso reflete uma biologia que está sobrecarregada por esse contexto, muitas vezes, que a gente acaba se submetendo e vivendo, e algumas vezes até sem escolha. O desafio eu trago aqui, né, não é eliminar essas condições de estresse, talvez, mas a gente reaprender aí como pessoas e tal, como sociedade, sobretudo, né, como que a gente pode criar condições reais para que a gente possa silenciar esse alarme, tá? E aí entra naquelas discussões que a gente fez aqui, inclusive, de escala de trabalho, de valorização do tempo, né, de inversão de valores, desinverter esses valores, né? Isso tudo é muito importante, porque a gente está exposto a situações de estresse, isso faz parte, né? Viver é isso, não tem jeito. Desde que a gente era nômade lá, tal, tinha muitas dessas situações. Mas a gente tem que ter ali o liga e desliga, né? Tem que ter essa regulação bem afinadinha, acontecendo, para que a gente possa viver bem, para que o nosso corpo possa trabalhar direitinho e assim a gente não venha a ter problemas. Essa é a questão, esse é o desafio, eu acho. É a gente aprender a lidar com esses momentos. E para aprender a lidar com esses momentos, a gente tem que repensar um bocado de coisa em como a gente funciona. Psicoterapia é bom pra caramba, meditação ajuda, atividade física, uma boa alimentação, arte. Enfim, cada um tem as suas maneiras de se desligar aí que vão ser muito importantes. Mas tem que ser falado sobre isso, tem que ser valorizado isso, né? Por muito tempo, às vezes, até hoje, né? O artista é visto como um vadio, um vagabundo, não tem aquela coisa toda, né? Pô, tu pra. Eu venho aqui fazer meus livrinhos ali, porra, tá lá vadiando e tal. Tem essas ideias ainda. Muita gente tem esse tipo de ideia. Então a gente tem que tocar nessas feridas, falar um monte de coisa nesse sentido que é pra quê? Cara, para o nosso corpo não adoecer, para a gente viver bem. É simplesmente isso, né? Nosso cérebro não inflamar, a gente ter uma neuroplasticidade bacana que ajude a gente a viver bem. É isso aí, mais ou menos assim, tá? Eu trago aqui algumas dicas, né? Peraí.
Opa. Ó, sinapses para além do encontro, que eu chamo, né? Filme, documentário, leitura ampliada. Ah, tem aqui Stress Portrait of a Killer, que mostra, tá, tem no YouTube, é interessante, estresse crônico e seus efeitos sobre saúde física e mental, com base aí todas nos estudos do Sapolsky, né? Que é um cara que tem uma produção aí científica e de literatura bem interessante, no geral. Ele tem aquele Comporte-se que eu tô para ler e não li ainda, que é um livro bem bacana e tudo. Rio, o Poder da Mente, tem na Netflix, aborda a relação entre mente, corpo, estresse e adoecimento, com diferentes perspectivas. Tem aquele Explicando a Mente também, tem vários episódios interessantes. Tem um episódio lá que fala sobre estresse, como atua no cérebro, no comportamento. Acho que são boas dicas aí de sinapses. Algumas leituras ampliadas. Esse livro aqui eu li muito tempo, eu só estava no início do mestrado. É o tipo de livro que vale ler de novo, mas tem tantos outros que eu não li ainda que estão na fila, daí acaba às vezes não sendo priorizado. Porque as zebras não tem úlcera do Sapolsky, que é bem bacana, para a gente compreender aí com rigor e uma pitada de humor, né? Por que que o estresse crônico é tão adoecedor para nós, para os seres humanos. O Corpo Guarda as Marcas, esse eu não li, mas eu tive boas referências. Faz uma ponte aí bem bacana entre neurobiologia, trauma, estresse crônico, experiência subjetiva. E The End of Stress também, Dom Joseph Go, eu também não li, mas tem boas recomendações. Discussão sobre estresse, regulação e possíveis caminhos de organização neurobiológica. Em relação a podcast, tem um episódio no Mamilos que fala sobre burnout, que é interessante. Esse podcast aqui, Finitude, é um podcast da Rádio Guarda-Chuva. Eu vou citar, volta e meia, um podcast desse complexo, que é a Rádio Guarda-Chuva aqui. O Finitude, ele traz vários temas lá relacionados a questões do luto, né, mas também de adoecimento, de saúde mental, dessas questões de contexto humano e social. Vale muito a pena. Tem um bocado de, às vezes não necessariamente relacionado a exatamente isso que a gente está falando, mas de maneiras indiretas relacionadas a isso que a gente está falando. Esquizofrenóias, um podcast também que fala sobre saúde mental, experiência de vida, tem discussão ampla aí sobre questões de sofrimento emocional, de adaptação. Enfim, aqui algumas dicas, tá? Algumas sinapses para além desse encontro, para quem quiser ir adentrar um pouquinho mais na Toca do Coelho. Bem interessante aqui as referências que eu uso também com alguns artigos. Lá tem o e-book, como eu falei para vocês, mostrar aqui para vocês um pouquinho do e-book, eu acho que está aberto aqui em alguma aba minha, em algum lugar. Ah, tá, peraí. Deixa eu abrir aqui. Ó, pô, muita coisa. Aqui, ó, o e-book aqui tem, ó, é dividido em capítulos, que eu chamo de sinapses, né? Então tem diferentes capítulos aqui, cada capítulo tem as referências no final, tal. Quem quiser aprofundar, tá ali, tá bom? Eu vou colocar aqui no chat também agora o link ali para presença, quem quiser, tá bom? Ah, quem também estiver assistindo gravado, esse link também vai estar na descrição dessa aula no YouTube. Deixa eu colocar aqui. E com isso, né, a gente encerra o ano aqui no projeto do Clube das Sinapses, um projeto que tem um tempo dele, vai se amadurecendo, vai trazendo algumas discussões. Eu particularmente curto pra caramba. Aqui sim é um coletivo, né? Eu tenho essa função de repente trazer o tema, mas também embasado em coisas que vocês trazem de feedback e fazer algumas colocações sobre o tema, mas receber muito o que vocês trazem também, que é uma troca bem bacana, que eu acho legal. Agradeço demais, tá? Você está aí junto nessa, né? Quem puder dar aquela força lá compartilhando, fica à vontade, eu agradeço. E a gente se encontra ano que vem de novo. Vou falar sobre os neuromitos lá, essas questões que eu ia trazer num encontro anterior, mas acabou não vindo, e de um bocado demais de coisas bacanas aí que são do nosso interesse. Meus queridos, um feliz Natal aí, um feliz fim de ano, um bom início de ano que vem, tá bom? Que vocês possam dar uma desligada, né? Fazer esse momento de cisão que o Carlitos trouxe. Eu vou fazer isso, para mim, férias é coisa seríssima, tá? Então eu fico, já tô aqui no meu canto, relaxo total, vou na minha cerimônia, faço as minhas trilhas, dou uma largada no celular. Então, que vocês possam, dentro do que vocês curtem, das possibilidades de vocês, fazer isso também, né? Dar essa desligada aí para o nosso cérebro, né, não desaprender a desligar, porque senão ele desaprende e o negócio fica meio difícil. Tá bom, meus queridos? Valeu, brigadão, abraço.
Ótimo fim de ano para todos. Valeu, valeu. Valeu, pessoal. Boas festas para todo mundo. Tamo E junto. bom descanso, né? Bom descanso, bom descanso. Isso.